Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Bem-vindo à nossa página no Facebook. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e estamos iniciando mais um Orai Sem Cessar. Hoje, domingo, dia 28 de junho, já encaminhamos para a metade do ano, né? 6 meses já se foram praticamente. Nós vamos iniciar esta nossa live orando. Muito obrigado a todos e todas que estão aqui nesta noite, né, online conosco. Vamos orar iniciando esse nosso momento de estudo e também de oração. Senhor, nós lhe rendemos graças por mais um dia que o Senhor nos dá de vida. Te louvamos, ó Pai, pela tua providência, pelo teu cuidado, pelo alimento que o Senhor nos deu hoje, pelo teto sobre a nossa cabeça. Pai, obrigado por termos o suficiente para a nossa manutenção. Cremos que vem de Ti e não do nosso próprio esforço. O Senhor tem sido um Deus providente e bondoso para conosco. Pai eterno, abençoa-nos na transmissão desta live, no estudo da Tua Palavra. Abençoe cada irmão e cada irmã que estão presentes conosco. Senhor, colocamos diante de Ti esta situação caótica que ainda vivemos, de isolamento social diante do coronavírus, os impactos na saúde, a dor das pessoas que estão perdendo entes queridos. Ultrapassamos a margem de 57 mil mortos na nossa nação, ó Deus. Tenha misericórdia, Pai, de todas as famílias enlutadas. Senhor, cuida, abençoe, protege, guarda esta nação. Pai eterno, que o estudo da Tua Palavra também traga orientação ao nosso coração, crescimento espiritual a compreendermos os versículos que estudaremos. Quanto a mim, coloco nas Tuas mãos, pedindo a Tua iluminação e que seja eu mero instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, muito boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Não esqueçam-se de deixar os seus pedidos, motivos de oração, para orarmos depois do estudo, né, aqui nos comentários. E se você nos assistiu e não deu o seu boa noite, não esqueça também de deixar um oi, um boa noite, para enviarmos um abraço depois ao final. Então vamos lá, caminhando mais um pouquinho em Romanos, iniciando hoje o capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler os primeiros 15 versículos. São versículos bem tranquilos. Temos só uma questãozinha aqui, um pouco mais complicada, mas o texto um pouco mais tranquilo. Romanos, capítulo 10, de 1 a 15. Eu lerei o versículo e já farei o comentário. Então, Paulo ainda está abordando aquela questão, né? No capítulo 9 ele falou da questão da eleição, e agora no capítulo 10 ele continua a abordar a situação de Israel, do Israel étnico diante de Deus. Então ele ainda está abordando, né? Ele é insistente neste tema, porque, como assim nós já estudamos na introdução, a igreja de Roma era composta por cristãos gentios, cristãos gregos, romanos, de outras nacionalidades, e de cristãos judeus. Essa comunidade provavelmente foi fundada por cristãos judeus, e ela estava enfrentando um momento difícil nesse momento aqui. Por quê? Os judeus são expulsos de Roma, logo os judeus cristãos também. Quando os judeus cristãos voltam para Roma, encontram aquela comunidade muito diferente da maneira que era. Os cristãos gentios, os não-judeus, tinham abandonado muitos costumes, guardas de datas, de restrição alimentar e etc. Né? Então, provavelmente, isso gerou um conflito interno na comunidade e, consequentemente, também uma necessidade de entenderem esta condição do Israel étnico, do Israel enquanto nação diante de Deus e da soberana vontade do eterno decreto do Senhor, e Paulo os colocando na mesma situação que os gentios, né? Ou seja, agora não é mais uma questão étnica, não é mais uma questão genética, né? A salvação é para todos aqueles a quem Deus quer salvar. Então ele continua abordando esse tema aqui, e vamos lá.
Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então não é a primeira vez que o apóstolo Paulo demonstra esse sentimento de tristeza, vendo que, de fato, o fato de simplesmente ser judeu, de nascer judeu, questão biológica, não lhes garante que eles são eleitos e que são o povo salvo de Deus. E, pelo contrário, né, o que ele vê é a grande massa incrédula, a grande massa dos judeus se opondo ao cristianismo. E então Paulo, com dor no coração, e fala isso no capítulo 9, né, que ele tem incessante dor diante dessa situação, que ele mesmo desejaria ser maldição ou anátema no lugar do povo judeu. E, mais uma vez, ele enfatiza essa ideia de que ele ora com sinceridade, né, com boa vontade, que a súplica dele é para que os seus irmãos judeus sejam salvos, afinal ele é judeu. E essa questão da nacionalidade ainda hoje é muito forte para o judaísmo. Imagine nessa época. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Vou botar para carregar o notebook aqui para não dar acidente. Bom, então vamos lá, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O fato de ter zelo significa que eles tinham até uma boa vontade extrema em seguir a lei, enfim. Mas Paulo vai dizer, porém não com entendimento. Ou seja, eles não haviam compreendido que a salvação não vem por obras. Eles ainda estavam presos àquela velha ideia de que a aceitação se daria pela condição que eles têm de guardar a lei e os mandamentos, uma justificação por si próprio. Então Paulo fala, eles têm zelo por Deus. Até tem esse zelo religioso, mas não com entendimento. Ou seja, não compreendem, não compreenderam a mensagem de Cristo. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, eles preferiram permanecer aquela velha ideia legalista de que é o cumprimento da lei que os justificaria, que é o cumprimento da lei que os levaria para Deus, do que a justiça de fato que vem de Deus, que é em Cristo, que é de graça, que é Ele quem cumpre em nosso lugar. Ou seja, não há mérito na salvação, né? Essa é a ideia aqui do versículo. Então, sujeitar-se à justiça que vem de Deus é a salvação, é a proclamação do Evangelho, é a obra de Cristo na cruz. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, há duas possibilidades de interpretação e talvez as duas sejam abrangentes desse versículo e dê uma compreensão boa. Falar que Cristo é o fim enquanto finalidade da lei é dizer que a lei, mostrando a incapacidade do ser humano em cumpri-la, mostrando até esta boa vontade, talvez, daquele que queria ser justificado por ela, mas a incapacidade de cumpri-la toda, né? Então, dizendo que a finalidade da lei era condenar o homem, né, pela sua incapacidade, mas o fato de Cristo cumprir esta lei, o fato de Cristo cumprir em nosso lugar, então essa ideia de Cristo como a finalidade da lei, ou seja, o Cristo que cumpre a lei em nosso lugar, a lei tem que ser cumprida, cabe nesse versículo, mas eu gosto mais de pensar, e acompanho o pensamento do Dr. John Stott e de outros comentaristas, que falar que Cristo é o fim da lei é dizer que Cristo é aquele que encerra a lei. É o termo telos aqui, né, dá do termo grego para fim, né, telos, dá essa ideia dupla. As duas cabem, mas eu gosto de pensar que Cristo é o que finaliza a lei, que põe termo à lei. Ou seja, em Cristo não há mais aquele poder condenatório da lei.
Em Cristo, nós não somos mais escravos da lei. Em Cristo, nós não somos mais justificados pelas obras da lei, porque nós não conseguíamos, né? O ser humano é incapaz disto. Então, Cristo termina com a lei. A lei agora já não é mais critério para sermos aceitos ou não aceitos por Deus. Tampouco a lei é critério para nos salvar ou para nos julgar. Para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, aqueles, nós já vimos no capítulo 8, no capítulo 9, aqueles a quem o Espírito Santo toca o coração para que creiam na obra de Cristo. Como que Cristo encerra, termina esse poder condenatório da lei? De duas maneiras. Primeiro, ele cumpre a lei toda perfeitamente em nosso lugar. Segundo, ele sofre a pena que a lei traz a quem transgride. Então, nós transgredimos a lei, nós descumprimos a lei. Logo, nós somos condenados. Então, Cristo assume essa culpa e é condenado em nosso lugar. E paga o preço em nosso lugar. Então, ele cumpre a lei por nós e paga o preço pela punição em nosso lugar que a lei traria. Por isso que ele finaliza a lei e se torna, então, justiça para todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, se insistirmos em vivermos um legalismo, né, Moisés deixa bem claro lá em Deuteronômio que é pela lei que vai viver. Mas o próprio apóstolo Paulo já mostrou que todos pecaram. Não há um justo sequer. Ou seja, se nós insistirmos em vivermos pela lei, a nossa justiça e a nossa condenação virá pela lei. Mas o próprio texto de Paulo, nos capítulos anteriores, já mostrou e deixou bem claro a impossibilidade do ser humano de cumprir a lei. Logo, se nós vamos insistir em viver pela lei, em cumprir a lei, ora, seremos condenados, porque é impossível cumprirmos toda a lei. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, falando da encarnação. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, a ressurreição. Então, o versículo 6 e o versículo 7, né, talvez traga assim, um pouco confuso se nós tentarmos entendermos fora do contexto, né? Mas Paulo está dizendo que a justiça decorrente da fé não é aquela que fica gerando dúvidas humanas quanto à causa da vinda do Messias. Então, a gente não fica tentando estabelecer um princípio racional para a encarnação de Cristo, tampouco para a sua ressurreição. E também esses versículos têm uma ideia de que não é causa humana que faz Cristo encarnar-se, tampouco foi causa humana que faz Cristo ressuscitar. Ou seja, falando do princípio do nascimento, da encarnação do Messias, bem como da sua morte e ressurreição nesses dois versículos, Paulo está dizendo que não depende de ação humana esta atitude do Cristo, que se encarna, que nasce da maneira que se nasceu, né? Depois da sua morte e ressurreição, são obras de Deus, que não acontece por causa de vontade humana. Por isso que ele fala, a justiça decorrente da fé, ou seja, os que são salvos por Deus e são salvos porque creem, não porque executam qualquer obra, não ficam se preocupando ou matutando no coração essa questão de querer racionalizar esta obra de Cristo, a sua vinda, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. Ora, não é uma situação que a gente queira compreender, porque vai para muito além, né? E também não é uma causa humana, esse plano de salvação parte somente de Deus. Versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que Paulo está dizendo? O evangelho está acessível, o evangelho não é algo obscuro, o evangelho não é algo estranho, né? O evangelho não é algo que está distantíssimo, mas está perto. Então, esse versículo 8 quer dizer que a palavra que ele prega, o evangelho, a obra de Cristo, é algo simples, é algo claro, algo acessível. E ele cita, ele vai puxar esse texto lá de Deuteronômio, né, citando Moisés, que se referindo à própria lei, né?
E agora ele usa estas mesmas palavras de Moisés, que ele tira lá de Deuteronômio, para o Evangelho, falando, ó, a palavra de Deus não está longe de vocês. Ou seja, o Evangelho é acessível. Essa é a ideia do versículo. Versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Falar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus é Senhor, é a confissão, é a profissão de fé mais antiga da igreja. Por que não dizer a primeira confissão de fé que os cristãos tiveram na igreja primitiva? Era professar publicamente: Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo amplia essa ideia desta confissão de fé, que era tão comum nas primeiras comunidades. Então, a profissão de fé pública, Jesus Cristo é o Senhor, e a questão da ressurreição, né? Crer na ressurreição de Cristo. Mas é interessante que ele vai usar dois termos aqui para mostrar duas atitudes litúrgicas. Liturgia é aquilo que acontece na prática do culto, tá? Por exemplo, no momento que o pessoal vai lá cantar, é uma prática litúrgica. Se o pastor prega antes ou prega depois, né? Uma questão litúrgica, né? Liturgia é o andamento do culto, né? Então, dentro dessa prática litúrgica, desta confissão de fé, é interessante que Paulo usa duas instâncias. E em teu coração creres, então parece-me que, se nós invertermos a ordem das orações aqui, no versículo 9, é justamente esta ação interna do coração que crê, através da ação do Espírito Santo, na obra de Cristo, Cristo que morre e ressuscita, então confessamos com a boca. Então, algo externo. Paulo traz essas duas dimensões litúrgicas, algo que aconteceu dentro do nosso coração, a crença, e aí nós externamos publicamente, professamos com a boca que Jesus Cristo é Senhor. Até hoje fazemos isso, né? O momento da profissão de fé nas nossas igrejas. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, todo aquele que é salvo, todo aquele que é transformado, regenerado pela ação do Espírito Santo, à medida que deposita a sua fé totalmente, a sua esperança, a sua crença e professa que Jesus é Senhor, não é confundido, ou seja, não há dúvida. E Paulo está dando uma marteladinha nos judeus, no sentido de que, e talvez até em judeus cristãos, por que tanta dúvida? Por que tanta inquietação? Por que tanto querer ficar questionando essa obra de Cristo? Ora, se você realmente crê, o Espírito Santo traz paz ao coração, já não sobra dúvida alguma. Lembram-se, é João, se eu não me engano, fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, a crença, ela lança fora todo medo, toda inquietação. Nós cremos em Cristo e na sua obra, ponto. E o Espírito Santo confirma isso dentro do nosso coração. Não precisamos de nenhum argumento racional, nem lógico. Né? A fé não precisa de lógica, de razão, de álgebra para nascer. A fé nasce porque o Espírito Santo semeou em nosso coração. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, mais uma vez, Paulo trata desse tema dizendo que não há mais uma preferência, não há mais uma escolha específica de uma nação para Deus. Na verdade, agora a salvação é para todos aqueles que nele crê, ou melhor, todos aqueles que ele fez com que crescem nele. Não há mais essa questão étnica. O fato de ser judeu não, de maneira nenhuma, lhe dá uma superioridade ou uma salvação automática. Não há distinção entre judeu e grego, ou seja, a salvação para todos os povos, para todas as etnias, povos de toda língua, nação e etc. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, mais uma vez, tirando essa questão distintiva, ou seja, todos aqueles a quem Deus lhes faz crer, né, automaticamente eles invocam, mais uma vez, essa ideia ligada ali à liturgia, à profissão de fé, ou seja, todos aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus
porque ele fez com que o coração assim cresça. Será salvo. Aí agora o versículo 14 e o versículo 15 é um pequeno compêndio que Paulo faz acerca de como funciona essa dinâmica da coisa. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então é mais ou menos assim. Paulo agora vai demonstrar a necessidade que se tem, né, dos pregadores do evangelho. Então ele vai dizer que para que haja esta crença, há uma necessidade de que se ouça. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, mas como que eles vão ouvir? Então, há necessidade. Então, para crer, tem que ouvir. Mas para ouvir, tem que haver quem pregue. E aí Paulo fala acerca do envio. Do envio. Ele usa o termo apóstolem, apóstolos, então, que dá a ideia dos apóstolos, referindo a si próprio e aos demais, mas também numa ideia mais abrangente, a todos aqueles que são enviados a pregar o evangelho. E aí, então, ele encerra com um texto de Isaías, aliás, para as mulheres que estiveram na SAF no ano de 2018, se eu não me engano, esse foi o tema da SAF, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, foi o tema de 2018. Não sei que há alguns anos a SAF trabalhou com esse tema. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo, então, aqui fala algo muito importante acerca do envio, da ordenação de pessoas para pregarem o evangelho. E aí fala da importância dessas pessoas que são ordenadas e enviadas para ensinar, para dirigir o evangelho às pessoas, para doutrinar as pessoas, né? Para capacitar os santos. Então, Paulo aqui fala do ministro do evangelho. É óbvio que todos nós temos que levar e pregar este evangelho, sem exceção, homens e mulheres. Nós temos que levar o evangelho, nós temos que anunciar o evangelho. Mas Paulo aqui também fala daqueles que são especificamente chamados e enviados, falando assim do ministério. A igreja presbiteriana chama os seus pastores de ministros da palavra e dos sacramentos, ou seja, aqueles que são autorizados por Cristo a pregar a palavra, a ensinar e também a ministrar os sacramentos. É fato que todos nós temos que fazer, mas há, né, nessa própria ideia de Paulo, este quê ministerial, de algumas pessoas que são separadas, vocacionadas pelo próprio Espírito Santo para cumprirem este ministério específico, né, de viver da pregação da palavra, da instrução do evangelho, né? É óbvio que o ministério pastoral não se resume a isto, né? A prática do ensino, a coisa é bem mais abrangente, né? O termo pastorear prevê uma série de situações. Mas Paulo, então, fala deste envio importante e nos alerta, né? Como que a importância nossa em continuar enviando pessoas para cumprir especificamente esse ministério, os sacramentos e da palavra, mas que todos nós também temos que ser estas pessoas que vão e disseminam, que pregam, que falam do evangelho aos outros. Visto que Deus não precisa de nenhum de nós, não precisa de mim, não precisa de você para pregar o evangelho. A palavra diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Os anjos queriam fazer esse santo ministério, mas Deus nos deu este privilégio de levar o evangelho. Então ele não precisa, mas ele quis precisar de nós para pregarmos o evangelho. Isso é uma bênção, né? Um privilégio santo. Podemos anunciar às pessoas esta grande obra de Deus. Como nós não sabemos quem é salvo e quem não é salvo, nós temos esperança de pregar para todas as pessoas, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Porque quando nós pregamos sabendo que é Deus quem escolhe essas pessoas, Deus que converte essas pessoas e não o nosso argumento, por isso é que nós pregamos e pregamos a todos, porque só Deus é aquele que distingue o joio do trigo. Então, nesse tempo de quarentena, intensifiquemos a nossa pregação do Evangelho através das redes sociais, do WhatsApp,
do Skype, do Facebook, do YouTube, e etc., através do telefone. Ou seja, continue a semear a esperança, porque Deus quis, apesar de não precisar, usar esse ministério da pregação pública, né, da exposição pública da palavra, para alcançar aqueles que são seus. É o serviço santo que ele deixou para a sua igreja aqui, além de tantos outros, né? Um deles é anunciar. Então, que esses primeiros 15 versículos do capítulo 10 sejam bênção para a nossa vida. Lembrando que, se você tem alguma dúvida a mais, se você gostaria de se aprofundar um pouco mais no texto, ou fazer um estudo até um pouco mais voltado para a língua grega, aqui no original, nos textos, ou seja, aqui a gente tenta remir o tempo, né? Eu deixo à disposição o meu Skype, o meu e-mail, o meu telefone, né? Para a gente poder ter uma interação maior destas dúvidas que com certeza devem surgir no estudo de Romanos. Tá? Então, coloco-me à disposição para marcarmos discipulados por Skype, e-mail, telefone, etc., para esclarecer maiores dúvidas ou para aprofundarmos em alguma temática aí desses que esses versículos têm tratado. Vamos então aos nossos pedidos de oração. Se você não deixou o seu pedido de oração, ainda dá tempo de fazê-lo. Então vamos lá, vou subir aqui a minha barrinha. Bom, então hoje o primeiro pedido que aparece para mim aqui é da Aline, falando, hoje é aniversário da Ivone, esposa do diácono Homero. Então ela agradece pela vida da Ivone. Então, Ivone, Deus lhe abençoe, feliz aniversário, Deus lhe abençoe muito. Presbítero Max pede oração pela Aidi e pelo pastor Júnior e agradece a todos que estão orando pela sua recuperação. A Letícia pede oração pela sua família, para os seus filhos, netas e também pela Ivanilde. A Aline pede oração pelo Luciano, nosso amigo lá de Mogi Guaçu, pela Dona Maria, também de Mogi Guaçu, o Ezequiel Delgado, lá de Xanxerê, também pede pela sua família. E o Max reforça aqui o pedido de oração pela Ivone. Aline, aparece para você algum pedido a mais? Certinho? Tá, então vamos lá. Vamos orar, então. Senhor, neste momento nós intercedemos pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão online, que estão assistindo este vídeo, e também por todos aqueles que assistirão depois. De uma maneira especial, ó Pai, nós agradecemos pela vida da nossa irmã Ivone, que completa mais um ano de vida, cubra de bênçãos, de saúde. Pai, que ela comemore muitos e muitos anos de vida na presença do Senhor, na companhia dos seus familiares, daqueles a quem a amam, que seja um dia muito especial para ela. Pai eterno, nós continuamos intercedendo pela vida da Aidi, pelo pastor Júnior, pela recuperação da saúde, que eles fiquem bem para a honra e glória do teu nome. Também pelo presbítero Max, Pai, que ele fique bem rapidamente, que o joelho fique totalmente recuperado, Pai. Cuida do teu servo e de toda a família dele. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Letícia, do presbítero Ricardo, clamamos por todos os seus filhos, netas e também pela Ivanilde. Pai, toma-os nas tuas mãos e que a tua grande misericórdia, Pai, esteja sempre com eles. Que o teu imenso amor nunca se aparte desta família. Senhor, abençoe o Luciano e a Dona Maria, que estão entubados na UTI lá em Mogi Guaçu. Pai eterno, tenha misericórdia destas vidas. Deus poderoso, o Senhor tem poder para curá-los. Nós cremos nesse poder que o Senhor tem,
mas entregamos nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Abençoe toda a família da Aline, derrama bênção sem medida, Pai, sobre todos eles, sobre todas elas. Te louvamos por esta família, que o Senhor sempre guarde no seu infinito amor. Pai eterno, nós agradecemos por todos os irmãos e irmãs que estiveram online conosco. Continuamos a interceder por esse momento difícil de coronavírus, pela economia da nossa nação. Pai, abençoe o Brasil. Estenda as tuas mãos misericordiosas sobre o teu povo aqui no Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços. Se você está nos assistindo e não deixou um oi aqui, deixa um oizinho para a gente poder mandar um abraço para você. Então, um abração para Marília, para Denise, que Deus abençoe. Viu, Marília? Um abração para vocês. Um abração para Sofia e para toda a família Butski. Um abração para o Vandaimo. Deus abençoe, Vandaimo. Um abração para ti, para o Vitor. Um abração para o Diácono Osni, para nossa irmã Valéria. Um abração especial para a Ivone, né, que está celebrando mais um ano de vida. Tenho certeza que o Homero vai dar um presente, se não deu ainda, bem chique, representando todos nós aqui, né? O Homero vai dar um presentão aí, representando todo mundo aqui. Deus abençoe a nossa irmã Rosilda, a Aline, que está ali no sofá. Um abração para a Lena, o presbítero Paulo, Mateus. Um abração para a Lígia Soares, para a Daniela e para o Mateus. Se você ainda não se inscreveu no canal no YouTube lá do Mateus e da Dani, se inscrevam, tá? Além de ter conteúdo bíblico, tem uns vídeos bem engraçados, né? Nesse momento de pandemia, a gente fica meio triste no isolamento social, bate uma chateação, às vezes uma vontade de chorar. Se você assiste o vídeo lá deles, você acaba dando tanta risada que até esquece a tristeza. Então é só colocar lá, eles deixaram um vídeo para a gente esses dias aqui na página da igreja, lá no YouTube, o canal da Daniela e do Mateus Metz. Pois a Daniela ou o Mateus podem deixar aqui nos comentários também o endereço para vocês se inscreverem lá no canal deles. Um abração para o Homero, Deus abençoe, viu, Homero? Um abração para a nossa irmã Marisa, para o presbítero Adir, que aliás tem muito bom gosto para carro, né? O presbítero Adir, Deus abençoe, viu, Adir? Um abração para ti, para Marisa também. Um abração para Letícia, para o presbítero Ricardo. Um abração para o seu Valdemar, que está assistindo a gente também. Um abração para Gisele Thomsen, boa noite. A Duza Romeiro. A Cida Costa, acho que a Cida Costa é tia da Aline, né, Aline? Então, tia da Aline lá de Mogi Guaçu, que Deus abençoe. Um abração para a nossa irmã Léo, para o presbítero Max. Um abração para o Flávio, o presbítero Flávio, para a nossa irmã doutora Fernanda, um abração. Um abração para a Suzana Amaro. Um abração para a Rose Andrade. Para a Valésia Cardoso. Para o seu Carmelito e para a sua esposa Marina, que Deus abençoe toda a família. Muito obrigado pela companhia. Eu acho que são esses o nome. Tem mais algum nome aí, Aline? Tá, se você não manda um oizinho para a gente não consegue saber o seu nome. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela companhia. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 19h30, com as canções e às 20 horas com a continuação do nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe muito. Aí o Mateus deixou o endereço para você se inscrever lá no canal deles. Muito bom. Tem um misto de vídeos engraçados com conteúdo bíblico. Então, muito importante para a nossa saúde bíblica e emocional nesse tempo de corona. Então, boa noite a todos e a todas. Até amanhã.